Então, irmãos, eu queria compartilhar sobre aquilo que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Colosso. Eu vou falar sobre Colossenses e vou dar três versículos: o versículo 15, 16 e 17 do capítulo 3. Capítulo 3, versículos 15, 16 e 17, que diz assim: Seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações, o qual foste chamados em um só corpo, e sedes agradecido. Habite ricamente a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente com toda a sabedoria, com salmos, hinos e cânticos espirituais, e tudo o que fizerdes por palavras ou por ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu queria colocar, para que nós pudéssemos prestar atenção, que o bom vai ser inimigo. Quando a coisa está... A nossa tendência humana é a acomodação, nós nos acomodamos. E algumas coisas que podem melhorar, nós deixamos, porque está bom. Nós podemos, por exemplo, melhorar a nossa casa, mas está bom assim, então não vamos mexer no que está bom. E Deus, às vezes, manda algumas dificuldades, manda, sabe, pessoas no nosso chamado, no nosso ministério, para trazer problemas, para trazer dificuldades, para trazer crises. E às vezes nós não queremos mexer nessas situações porque achamos que tá bom desse jeito, então deixa desse jeito. E nós perdemos a oportunidade de melhorarmos a situação. A humanidade ela tem procurado paz desde o momento que saiu do Éden, depois que foi o pecado ali, a queda do homem, e no Éden se perdeu, sabe, tantas coisas. Entrou o sentimento do medo. O sentimento do medo foi o primeiro sentimento humano depois da queda, né? Deus ia ter comunhão com Adão na viração do dia, né? Eu creio que é depois, entre as 6 horas e nesse horário que nós estamos aqui. E depois do pecado, Adão sabia o que tinha feito, e ele teve medo do encontro com Deus e se escondeu. Senhor, eu sabia que eu estava nu, então eu tive medo e me escondi. O primeiro sentimento negativo que a gente encontra na Bíblia é o medo. E esse texto vem nos acalentar para que nós possamos ter paz. E Jesus é o nosso príncipe da paz. Aliás, Jesus é a plenitude de todas as coisas. E na meditação desta noite, eu queria colocar essas coisas. E muitas vezes a dificuldade, em vez de ser um tropeço, pode ser um trampolim para nós termos o excelente de Deus, o excelente do Espírito Santo, o excelente da vontade de Deus nas nossas vidas, aprimorar o nosso chamado, o nosso ministério. Deus tem estas coisas. Eu quero contar uma ilustração. Talvez eu quero dizer que pregar para pastores e para missionários e para líderes é uma coisa boa. Muita gente acha que é difícil. Eu também acho difícil, mas eu acho uma coisa tão boa a gente poder compartilhar e abrir o coração e falar do coração. E eu queria contar uma ilustração da vaquinha, né? Talvez vocês já saibam, porque todos nós buscamos ilustrações e tudo, mas um sábio conduzia o seu discípulo e cada dia ele passava em um lugarejo, num sítio, numa fazenda, num lugar diferente. Todo dia ele se mudava para um lugar diferente. E uma dessas caminhadas ele se deparou com um sítiozinho simples, pequeno, bem ajeitadinho, porém muito simples. E ele foi e recebeu
a hospitalidade e a acomodação da família, né? E ali eles ofereceram um café, um queijo, né? Uh, Todos os benefícios e tudo que eles ofereciam e falavam, ele falava assim, graças a Deus que nós temos esta vaquinha nos dá leite, esta vaquinha faz com que nós possamos ter a manteiga, faz com que nós possamos fazer diversos tipos de queijo. Ela também nos ajuda a arar a nossa hortinha para a nossa subsistência, então nós temos uma hortinha graças à força desta vaquinha. E foi assim o dia inteiro, aqueles, né, sitiantes, aqueles, né, falando da vaquinha, porque graças a Deus pela vaquinha. E daí eles dormiram e, como era de costumes, acordaram de madrugada, ele e seu discípulo, e o sábio chegou e falou para o seu discípulo, pega esta vaquinha e joga lá no precipício. O discípulo falou assim, mas é a subsistência deles, eles tiram o leite, fazem a manteiga, o queijo, é a força do trabalho deles. Ele falou, vá. E ele foi, ele não questionou, foi, jogou a vaquinha e foram embora, né? Depois de um ano, a tarefa do discípulo era voltar em todos os lugares e ver qual foi o ensino. Cada dia ele dava um ensino novo para o discípulo. E a surpresa, quando ele foi retornar e viu aquele sítio, agora não era mais um sítio, era uma fazenda grande, portentosa, com tratores, com pastos, com hortas, com plantações, com frutas, com coisas maravilhosas, diversos tipos de queijos que eles fabricavam no lugar, sabe? Colheita farta. O portal agora não era mais uma porteira, era um portal. Agora não era mais um lugar para se guardar a vaquinha, era um celeiro cheio de mantimentos, de provisão. E o discípulo chegou e perguntou, puxa, o que aconteceu com vocês, que vocês estão tão prósperos? Ele falou, olha, vocês estiveram aqui o ano passado e uma coisa inexplicável, a nossa vaquinha, que era o nosso sustento, ela caiu no precipício. E a partir dali nós tivemos que nos virar. Então nós começamos a trabalhar e vimos que nós poderíamos ganhar dinheiro, poderíamos plantar mais. Aí nós plantamos, vendemos a colheita, compramos uma vaca, compramos uma outra, compramos um touro, e aí a produção foi. Agora nós vendemos carne, temos as galinhas, temos toda a abundância. E às vezes nessa história, a gente precisa entender que o bom é inimigo do excelente. Deus precisa fazer uma coisa como essa do coronavírus no mundo inteiro para nós podermos melhorar na nossa vida, no nosso ministério, no nosso chamado. É uma coisa. Eu quero que vocês que guardem isso, que o bom é inimigo do excelente. Eu quero colocar o pano de fundo aqui do livro de Colossenses. Colossenses foi uma igreja fundada nos anos 50, 52 a 55, por um discípulo do apóstolo Paulo. E Paulo, quando escreveu essa carta, estava em prisão. E vocês imaginem uma crise dessa, mas eu vejo a oportunidade que Deus deu para Paulo, que na prisão ele escreveu quase metade do Novo Testamento, e que nós temos esta palavra de Deus que nos edifica, que nos consola. Mas ele estava preso, era um momento de crise. Quem governava naquele tempo era o Império Romano, e Nero era o imperador ali. O nome dele era Nero Cláudio César Augusto Germânico. E nos primeiros anos, ele teve um governo muito bom, porque ele tinha dois auxiliares fantásticos, que eram um administrador e um filósofo que ensinava o povo.
E ele no começo do seu governo, ele abaixou impostos, ele também, os jogos violentos, com mortes, ele aboliu do império, né? Só que ele teve um grande problema. Ele começou com um problema muito sério de... Ele matou a sua mãe. Ele assassinou a mãe, falando que a mãe estava traindo. Ele estava com medo que a mãe assumisse o poder e ele matou a mãe. E a partir dali, ele começou a acusar também o seu administrador. O administrador, o nome dele era Burro, mas de burro ele não tinha nada. Ele era excelente, era um administrador fantástico. Mas ele começou a acusar e provavelmente ele tenha matado Burro, porque ele achou também que ele estava fazendo sombra. Sêneca, que era o filósofo, que era aquele que ensinava todo o povo, que dava legitimidade às leis, ele ficou desgostoso e pediu aposentadoria. Isso nos anos 60 já, quando Paulo estava escrevendo essa carta, né? Então, estava aquele clima de governo, e o problema todo é que os colossenses, lá em Colossos, eles tinham assim uma visão de que espíritos do ar traziam problemas e mexiam na situação. Toninho, você mexeu aí no computador. Volta à configuração, por favor, aí. Entende bem, hein? O problema ali é que eles estavam com medo, porque eles achavam que se eles desagradassem os espíritos do ar, esses espíritos iam trazer doenças e pobreza. Eu quero trazer essas considerações, porque no momento que entra esse vírus, esse coronavírus, nas nossas vidas, na nossa nação, né? No mundo inteiro alcançou esse vírus, está existindo um problema de medo, de doença e de pobreza. É a luta que nós estamos enfrentando, e quem tem acompanhado os noticiários tem visto isso. Então, é muito semelhante à situação de Colossos. E nessa situação toda, Paulo escreve: tenham paz, porque Jesus é o príncipe da paz. E é sobre isso que eu quero falar. Essa foi uma introdução para nós entendermos o pano de fundo daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós temos um Deus expert, nós temos um Deus maravilhoso que ele transforma os nossos problemas, as nossas dificuldades, ele transforma todo o problema, ele é maravilhoso. Onde existe problema, ele traz a solução. Onde existe crise, ele traz a oportunidade para melhorarmos na nossa situação e no nosso chamado. E onde existe maldição, ele transforma em bênção. É uma grande bênção de Deus, nós podemos estar dentro da vontade de Deus. Toda crise gera oportunidade de progresso e de melhora. Porém, nós nunca devemos fazer algumas coisas que eu quero trazer em consideração aqui para você. Nunca devemos tomar decisões apressadas, nem com raiva, nem com ira, nem com ódio e nem sob pressão. Nunca tome decisões quando você tem pressa para tomar. Busque a Deus, busque a sua palavra, busque a orientação do Espírito Santo, busque essa paz que Jesus pode nos conceder. E ele nos dá, porque ele declarou: minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. O mundo hoje, e as nossas vidas, e as nossas circunstâncias, os nossos vizinhos e todas as nossas, estão sem paz. Mas Jesus nos deu essa paz para que pudéssemos tomar decisões corretas, decisões maravilhosas. Outra coisa, nunca responda antes de ouvir a totalidade de quem está falando. Nós somos hábeis em dar respostas prontas sem ouvir o coração das pessoas. Momentos de crise é momento muito mais de escutar do que de falar. Momentos de crises
É momento de nós podermos ouvir com atenção e buscar de Deus uma resposta sábia, buscando sabedoria de Deus. Nunca vá ao mercado com fome. É crise. Você vai no supermercado com fome, você enche o carrinho de coisas que você não precisa, de coisas que vão estragar. Quantas vezes nós compramos coisas a mais que nós não conseguimos comer dentro da validade, dentro do prazo, né? Porque estamos com fome, é um momento de crise. Vocês me dão mais um tempinho, porque é de 15 a 20 minutos, e eu queria chegar numa conclusão ali que Deus vai falar conosco, né? Nunca desista na primeira dificuldade. Nunca desista na primeira dificuldade. As dificuldades vêm para nos treinar, para nos moldar, para tirar as nossas rebarbas, para tirar os nossos defeitos. Sempre nós vamos ter dificuldades. Jesus mesmo declarou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Gente, nós vamos vencer essas dificuldades que estamos passando. Sabe por quê? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Mas se morremos, para o Senhor morremos. Que a nossa vida e a nossa morte possa glorificar em tudo o nosso Deus. Não tenha medo, mas tenha paz no coração. Nunca abandone o seu chamado, o nosso chamado. Não abandone os planos e as promessas que Deus tem para a nossa vida. Sempre lembre que o bom é inimigo do excelente. Nós temos um Deus que é especialista em trazer as dificuldades, porque tudo está nas mãos de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Veja, Deus colocou Adão em crise e o expulsou do Éden. Deus deu o dilúvio para Noé, mas ele saiu na arca da salvação. Deus pôs em crise a Abraão e falou: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Abraão sabia quem eram os seus parentes, sabia onde ele morava, e Deus fala assim: olha, eu vou te mostrar ainda para onde você vai. Era a coisa mais importante que eu acho que eu gostaria de saber. Bom, se Deus está me mandando, para onde que eu vou? Ele falou: não, eu vou te mostrar, vai ser no futuro. Deus deu dificuldade para Isaac com a água, e ele cavou poços até que ele achou uma água excelente, que era a melhor da situação. Deus coloca Jacó em fuga e transforma o seu nome de suplantador, de enganador, de surrupiador, transforma este homem em Israel. Deus dá dificuldades ali para Moisés, né? Dirigir um povo murmurador. Você tem na sua liderança quem murmure sempre? Não vai dar certo. É aquela pessoa que, em vez de ser o Lipe, né, tudo vai dar certo, né, é o hard. Ó dia, ó mês, ó azar. E murmuram, e murmuram. Deus colocou Josué. Josué teve que batalhar e as muralhas de Jericó caíram. Deus coloca Davi. Você já imaginou o que seria Davi sem a perseguição de Saul? Você já imaginou o que seria Davi sem o gigante que ele teve que lutar? Né? Você pode imaginar todas essas coisas? Você pode imaginar todos os profetas que não têm honra na sua própria casa e tudo que eles falavam era perseguição? Você já imaginou Daniel no exílio servindo a Nabucodonosor, que era ímpio, que não fazia parte do povo, não fazia parte do chamado na visão dos hebreus, e ele serviu ali. Você pode imaginar todos os discípulos de Jesus que tiveram que fugir. Você imagina a perseguição que teve na igreja, e aí a igreja se espalhou pela face da terra. Você imagina a prisão do apóstolo Paulo e as marcas do seu apostolado. E as marcas são marcas doloridas, fustigadas de vara, viagens e naufrágios, a víbora pegando e tudo mais. Vocês podem imaginar, nos nossos dias, a Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis escrevendo Cristianismo Puro e Simples, que deve ser um livro de cabeceira de todo cristão, que nos edifica tanto.
Você consegue imaginar as dificuldades da Apollo 11, que chegou na Lua e que trouxe grandes soluções? O nylon é resultado das dificuldades, porque eles não podiam levar peso, então eles tinham que levar materiais leves e tudo mais. E comunicação, a comunicação que nós temos hoje foi das dificuldades que tiveram o Apollo 11. Você imagine a Apollo 13, que ao ser lançado teve problemas no espaço e tiveram que ter soluções dentro da cápsula para poder voltar na Terra. Você imagina a crise da igreja, a crise da identidade da igreja, que está deixando de pregar a cruz de Jesus Cristo, deixando de pregar a mensagem de amor de Deus para pregar o evangelho da prosperidade e do poder. Você pode imaginar Deus transformar isso, trazendo uma crise? E hoje nós temos culto todos os dias. Antes nós tínhamos o culto uma vez pela semana, uma reunião de oração, onde tínhamos 2 ou 3. Hoje, através dessa comunicação, nós temos o prazer de receber nas nossas casas, todos vocês, Fafá recebeu em minha casa, Jaziel, Vanderlan, Cícero, sabe, Tiago, Silas, sabe, o Estela, o Edson, Paulinho, Ismênia, e nós estarmos juntos, em comunhão, compartilhando. Coisa maravilhosa, crise que Deus deu ao mundo para nos transformar e fazer melhor e nos trazer paz. Gente, a maior crise que a humanidade teve foi a crucificação de Jesus. E como nós temos um Deus que é expert em transformar o problema em solução, a maldição em bênção, uma crise em soluções, a cruz de Jesus Cristo foi a solução para a humanidade. Mas dentro disso eu queria colocar alguma coisa aqui. Tá? O homem-deus, ou Deus-homem, morreu. O Filho amado, o unigênito, morreu. O Messias, o enviado, com autoridade, morreu. O amor encarnado, morreu. O Emanuel, um Deus conosco, morreu. Mas sabe qual é a bênção de tudo isso? O homem-deus restaurou nossa intimidade e a nossa imagem com Deus na sua ressurreição. O Filho amado, o unigênito, se tornou primogênito e hoje nós somos os irmãos mais novos de Jesus Cristo. O Messias, o enviado com autoridade, nos chama e nos envia e nos dá autoridade. E hoje nós temos autoridade. O amor encarnado demonstrou o seu amor e nos ensina a amar. O Emanuel, o Deus conosco, hoje envia o seu Santo Espírito para estar conosco e estar em nós. Isso trouxe uma solução definitiva para a humanidade e é aquilo que nós devemos pregar. Os momentos de crise são os melhores momentos para nós desenvolvermos as nossas habilidades, os nossos talentos, os nossos dons e o fruto do Espírito. A aplicação rápida para essa devocional. Seja a paz de Cristo o hábito dos vossos corações. Deixe a paz de Jesus ser o hábito das tuas ações, das tuas palavras e da sua vida. Saiba que nós temos um chamado. O primeiro ponto é paz no coração e essa paz dirigida pelo árbitro, pelo juiz, por Jesus. Nós temos um chamado, nós somos chamados em um só corpo. E o nosso chamado tem que ser cumprido. E nós temos que estar dispostos no nosso chamado dentro do corpo de Cristo. A terceira coisa é ter gratidão, né? Sejam gratos. O texto fala, seja a paz de Cristo o hábito dos vossos corações, o qual foste chamados em um só corpo e sedes agradecidos. Gratidão é uma chave para pessoas bem-sucedidas. Pessoas gratas normalmente são bem-aventuradas. Nós temos que agradecer a Deus por todas as coisas. Não só pelas coisas boas, mas também pelas coisas que nós achamos que não são boas. Pelas coisas que nós entendemos e pelas coisas que nós não entendemos. Nós temos que ter sempre gratidão nos nossos corações. Nós temos que estar cheios da palavra, porque o texto diz, habite ricamente a palavra de Cristo.
E nós devemos nos instruir com toda a sabedoria, com salmos, hinos e cânticos espirituais. E por último, lembrar que tudo é para a glória de Deus através de Jesus Cristo. O texto diz: seja a paz de Cristo o hábito dos vossos corações, o qual foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente a palavra de Cristo, instruindo com toda a sabedoria, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo, e a palavra tudo é tudo mesmo, tudo que fizerdes, por palavras, por ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Está aberto aí. Amém. Glória a Deus. Muito Amém. obrigado, irmão. Obrigado a vocês de me escutarem, né? Terem paciência.